Olá, pessoal. Este é o programa Enigmas aqui na TV Mundi e você está entrando onde o universo é normal ser diferente. E o normal é ser paranormal neste universo da gente, né, Kátia? Com certeza, né, Cris? E hoje nós estamos trazendo um convidado que ele vai abordar sobre um dos maiores enigmas da humanidade. As emoções. Você sabe controlar a sua emoção? Você consegue controlar a sua emoção na hora que aperta o seu dedo na porta? Quem que consegue? Difícil, hein, Cris? Difícil. Há que se ter muita inteligência emocional. E nós estamos aqui com quem mesmo, Kátia? Edson Saita, coach, entre outros títulos que nós temos o prazer aqui de revelá-lo. Ele é da Neolíder, né, Kátia? Sim. Muito prazer, Edson. Seja muito bem-vindo. Muito prazer. Agradeço o convite a vocês. Nós é que agradecemos, Edson. Sempre uma honra muito grande estar com você. Edson, o maior enigma da humanidade. Emoções humanas. Vamos falar um pouco disso, dessa inteligência emocional que nós temos que desenvolver, que nós temos que ter, para saber lidar com a gente mesmo, quando acontece aquelas coisas que a gente perde o controle. Como é que faz isso? Claro. Bom, antes de tudo, a questão da inteligência emocional envolve... Muitas pessoas pensam no sentido de controlar as emoções, né? E muitas vezes diferenciam o pensamento lógico e racional das emoções como se fossem coisas opostas. O que os estudos da inteligência emocional dizem é que as emoções são dados, são informações que podem ajudar a pessoa a orientar seu pensamento e, consequentemente, as suas ações, né? E como que isso é feito? Antes de mais nada, é preciso perceber as emoções, né? Então, sentir, identificar o que você está sentindo. Muitas pessoas já pensam em reprimir logo as emoções. Porque o racional reprime. Muitas vezes é o próprio racional que acaba reprimindo, né? Dependendo do contexto, às vezes a pessoa, eu não posso expressar determinada emoção aqui, mas antes de tudo, perceber as emoções, conseguir identificar, por exemplo, qual que é o evento que originou essa emoção, qual que é a causa que me trouxe como consequência essa emoção. E a partir dessa percepção emocional, a pessoa tem condições de até verificar qual as consequências se esse evento causador permanecer ou até mesmo se intensificar. Correto. Então a pessoa consegue até, de certa forma, prever o futuro em relação às consequências desse tipo de emoção, né? Das próprias atitudes, você diz, Edson, essa previsão de emoção, essa previsão de uma atitude mais correta? Exatamente, tanto as próprias quanto observando as emoções de outras pessoas, né? E através disso, a pessoa tendo a autoconsciência das suas próprias emoções, conseguindo estabelecer a relação de causa e efeito, né? Entendendo qual que é o movimento dela, né? Qual que é o movimento de cada pessoa, qual que é o fluxo de pensamentos que advém através de uma determinada emoção e quais são as ações que essa pessoa tem, né? Porque o ser humano é assim, né, Kátia? Primeiro ele sente, em seguida ele age, depois ele pensa o que ele fez. Como mudar essa regra de sentir... Porque a gente fica meio no automático, né, professor Edson? É verdade. A gente sente e já vai e age. Porque, por exemplo, uma questão que eu coloquei assim, a pessoa pega o dedo, ela já vai pela dor, né? Mas tem coisas que causam muito mais dor do que pegar um dedo. O interessante é pensar, realmente colocar aí uma atitude diferente quando agir. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa tendo um maior autoconhecimento sobre o seu movimento emocional, ela tem condições, muitas vezes, de escolher o tipo de pensamentos e emoções que ela pode verificar como sendo mais adequado para determinada situação. O ser humano, ele é um ser mais emocional ou mais racional, no seu ponto de vista de coaching? Bom, a ideia é que exatamente as emoções e os pensamentos, eles são indissociáveis. Certo. Né? Então, lógico que uma pessoa pode ter uma tendência a extravasar suas emoções
ou tem uma tendência a ser mais analítica. Mas por mais que a gente queira, por exemplo, tomar uma decisão sem influência das emoções, é praticamente impossível. Né? Então, a questão é exatamente entender como que uma coisa está vinculada à outra, como que as emoções estão vinculadas aos pensamentos. Isso que é o principal, conseguir identificar esse movimento, perceber o que a pessoa está sentindo. Isso é fundamental para poder ter um poder de escolha em relação às próprias ações. Certo. E como gerenciar melhor isto? No dia a dia, vamos ver. Alguns exemplos no dia a dia, né? Então, assim, a questão das emoções, elas trazem informações acerca de nós próprios e das outras pessoas, né? Então, isso trabalha diretamente em relação à comunicação. Qual que é a qualidade da comunicação que nós temos em relação às pessoas da nossa família ou no próprio ambiente de trabalho. Então, a inteligência emocional ajuda as pessoas, no sentido dessa interação, de perceber, por exemplo, em um dado problema, quais são os dados que a pessoa tem à disposição. Muitas vezes, as pessoas pensam em fatos, em contextos, situações, mas muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que têm muitas emoções, que podem determinar o sucesso de um projeto, por exemplo. Né? Então, a pessoa que consegue perceber essas emoções, ela também pode identificar quais são as consequências das suas emoções sobre uma equipe ou sobre um outro familiar. Exatamente, porque hoje fala-se muito nos treinamentos da inteligência emocional. E eu sei que vocês têm um trabalho de liderança, né? Preparando os líderes, e vocês usam muito a inteligência emocional no trabalho, né? No treinamento. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, dê alguma dica, porque provavelmente tem pessoas aí que vão se interessar. Bom, inteligência emocional está diretamente vinculada à questão da autogestão. E o que é autogestão? Muitas pessoas dizem sobre a gestão de pessoas, focando em um líder fazendo a gestão de seus liderados. Correto. Mas tudo começa com a gestão de si próprio. Então, quais são seus objetivos? Como você pode gerenciar esses objetivos do ponto de vista emocional? Quais são as emoções que muitas vezes travam as pessoas, se tornam um obstáculo interno para que as pessoas consigam atingir seus objetivos? Então, a pessoa conseguindo desenvolver suas habilidades em inteligência emocional, ela tem maior capacidade de resposta e de adaptação às situações diversas, envolvendo as interações humanas. Pois é, gente, é isso. Kátia, aquilo que você não domina na sua vida, vai dominar a sua vida. Então é legal ter essa inteligência emocional para você conseguir ter esse autodomínio. Porque o domínio, gente, não precisa sair fora da gente mesmo. E autoconhecimento também, né, Com certeza. Mas para você ter autodomínio, você precisa ter autoconhecimento. Uma coisa não é separada da outra. Não é verdade, Edson? Exatamente. Então. É muito interessante também quando ele fala da inteligência emocional, porque te remete ao racional, né? E você disse lá atrás, as pessoas têm que controlar. Na verdade, não. Ela tem que se entender, se autoconhecer para gerir muito bem isso, né? A gestão das suas próprias emoções. É como se fosse um negócio. Exatamente. O controle, muitas vezes, a pessoa acaba associando à repressão, né? A um domínio. Na verdade, as emoções são informações, são dados sobre si mesmo, ou também sobre outras pessoas. A questão é utilizar essas emoções, esses dados, essas informações, para poder fazer uma escolha mais acertada, uma escolha mais adequada. Então, a pessoa traz para si o poder, né, de ação e não ser controlado pelas emoções, o que é muito diferente também da pessoa deixar que as emoções sejam expressadas livremente. É uma questão simplesmente de conseguir ter mais repertório, né, mais possibilidades para conseguir enxergar melhor quais caminhos você pode tomar. Então, a pessoa acaba ampliando seu leque de escolhas, de ações. E olha, Kátia, o ser humano é um animal sentimental. Ele cede facilmente ao que o desejo dele, o desejo que ele tem. Ele não refreia, ele cede. Ele vai cedendo. E nós, como seres humanos, temos essa possibilidade que, através do autoconhecimento, gerenciar melhor a nossa vida, conhecendo um pouco mais desse assunto, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional, pelo que eu entendi, vai facilitar a sua inter-relação dentro do meio que você vive, é isso? Exatamente, é um recurso a mais que as pessoas têm
para poder qualificar essa interação. E olha, como eu digo, Kátia, Deus não é religião, Deus é relação. E através das suas relações, você vai ver se você está consciente do seu papel no mundo ou não. E a inteligência emocional faz isso. Faz com que você tenha uma relação melhor com os outros e com você mesmo, é isso? Exatamente. Você tem uma pergunta aqui para o programa? Então mande o seu e-mail, enigmas@tvmundi.com.br. Um assunto maravilhoso e voltamos já já com Edson Saita. Olá pessoal, estamos aqui no Enigmas, um programa onde você vê o invisível, escuta o inaudível e acessa o impossível. Gente, Enigmas é isso, trazendo aqui o professor Edson Saita, Kátia, ele está falando de emoções. Por que os relacionamentos não dão certo, Edson? Bom, existem vários fatores, todas, mas né? envolvendo a questão da inteligência emocional. O que muitas vezes nós percebemos? As pessoas têm uma série de expectativas e exigências sobre o próprio parceiro. E muitas vezes não conseguem perceber que tipo de emoções elas têm e o quanto que isso interfere na própria relação, né? O que impacta diretamente na outra pessoa, no seu parceiro ou na sua parceira. E gera um grau de exigência, né? Que a pessoa, às vezes, ela não está ligada ou ela deve se ligar mais? Porque quem exige espera. Sim, tem essa questão das exigências, mas o principal que eu observo é a condição de cada um dos participantes de uma relação, seja uma relação afetivo-sexual, mesmo uma relação entre colegas de trabalho, verificar quais são os pensamentos que muitas vezes as pessoas utilizam para justificar as suas emoções. Porque existe uma tendência da pessoa, por exemplo, quando ela está nervosa com alguém, começar a pensar que a pessoa ela acaba fazendo tudo errado, né? Ela não presta atenção nas coisas que você diz, enfim, uma série de justificativas. Então, aí que entra a questão da inteligência emocional. Quais são os pensamentos e as emoções que estão ali, né, acontecendo de acordo com um determinado evento. E a questão é exatamente conseguir tirar um bom proveito dessas emoções para que a pessoa volte para si mesma e consiga identificar o que gerou esse mal-estar em mim, o que gerou essa raiva. Será que foi uma expectativa que eu tinha em relação a outra pessoa que não foi cumprida? Né? Então, nesse sentido, o que a gente percebe? Dentro desse universo de diversas expectativas, e cada um tem uma expectativa diferente da outra, né? É como se tivesse um conflito já pronto para ser detonado. Correto. Então, assim, é praticamente impossível com que você consiga mudar todo o universo e as pessoas à sua volta para se moldarem às suas expectativas. Então, o mais inteligente é fazer o quê? Ver quais são os seus movimentos internos, quais são as suas expectativas e como você pode se adaptar melhor ao ambiente ao seu redor, às pessoas ao seu redor. Como você pode responder melhor aos estímulos externos. Excelente dica. Né? Kátia, também tem aquela coisa, né, pessoal? O outro sempre é um espelho. O que você vê no outro que te incomoda demais é porque você tem. O que você vê no outro que você aprecia demais é também porque você também tem. Então, resumindo, o outro pode ser o anjo que te abraça, mas pode ser o espelho da tua desgraça também. Então, gente, vamos começar a olhar pra gente, porque se a gente não muda, nada muda, né, professor? Verdade. Exatamente. E a taxa de sempre transferência tem que ser positiva mesmo, né? Tem que ser Exato, uma interação. é um recurso fantástico, porque os seres humanos têm muitos pontos cegos. Né? Então, correto. Existem muitos fatores que as pessoas não têm até mesmo a vontade de querer enxergar. Né? A gente pensa que está enganando as pessoas, mas no fundo está querendo enganar a si mesmo. Auto-engano, né? Exatamente. Então, quando uma pessoa nos incomoda, é um ótimo indicador para identificar alguns desses pontos cegos. Olha só, hein, gente? Grande dica, né? Muito. Edson, vamos falar um pouco agora esse neolíder, o novo líder. O que seria um novo líder? Tão falado em coach hoje em dia. O que seria? Bom, de acordo com a proposta da neolíder, né, não é à toa que escolhemos esse nome, o neolíder é aquela pessoa que, antes de qualquer coisa, é líder de si mesma, ela investe
a fundo na autogestão, ela aprofunda seu autoconhecimento, ela consegue identificar quais são os seus principais potenciais, quais são as suas limitações e como ele pode, através de suas próprias ações, de seu exemplo, conseguir inspirar as outras pessoas e influenciá-las de uma maneira positiva, tendo autoridade moral, tendo uma clareza de suas ações, de suas consequências, e busca sempre estimular o desenvolvimento das outras pessoas, ajudando-as a trazer à tona os seus maiores potenciais. Uma gestão bem diferente, Bem né? diferente Que você do está líder atual, né, aí, Kátia? com certeza, muito bom. Exatamente. Assim, o neolíder ele foca em resultados, sem dúvida. Mas ele consegue, através do aprofundamento, de um autoconhecimento, que a gente sabe que existe muito esforço, muita autocrítica, através disso ele consegue perceber qual é o seu potencial. O neolíder ele não precisa ser melhor que as outras pessoas, mas ele trazendo o melhor naquilo que ele faz, ele consegue resultados excelentes. E são técnicas que vocês desenvolvem nos treinamentos ou para esta pessoa que te procura, ou as empresas que procuram? Sim, nós temos diversos cursos que trabalham até com base na inteligência emocional, começando com essa questão da autopercepção, da pessoa começar a perceber, antes de mais nada, a si mesma. Com certeza. Porque nós sabemos que existem muitas distorções cognitivas, né? As distorções de percepção. E se a pessoa não tem condições de perceber a si mesma, que leitura ela faz do mundo ao seu redor? Verdade. Ela acaba distorcendo as informações, distorce as relações, o que as pessoas dizem, os próprios comportamentos, e ela acaba tendo uma gestão centrada dentro da sua visão restrita. Então, a pessoa conseguindo aprofundar seu próprio autoconhecimento, sabendo onde que ela pode acabar se prejudicando e, consequentemente, prejudicando os outros, ela já consegue se prevenir a esses obstáculos e conseguir ter mais, digamos assim, mais espaço mental, ao invés de se defender, buscar o melhor resultado para todos. Olha, que legal. Então, o novo líder, ele é um líder amistoso, né? Pelo que eu entendo, para falar para o nosso público. É um cara bacana, que se relaciona bem com ele e com o mundo. Ele não é aquele líder de enfiar o dedo no nariz da pessoa e falar, você tem de... Né? Não, ele não é autoritário, mas ele também não é bonzinho, porque para as pessoas se desenvolverem, muitas vezes elas precisam assumir responsabilidades, precisam identificar pontos, o que nós denominamos até como alguns gargalos no desenvolvimento da pessoa, e muitas vezes isso não é fácil de aceitar. O neolíder, ele se posiciona firmemente quando é necessário, sim. Então, tem muitos clientes de coaching nossos que às vezes a gente até brinca, né? Nós os chamamos muitas vezes de masoquistas porque tem momentos que a gente precisa ser um pouco duro, claro, né? Para a pessoa conseguir pisar um pouco mais na realidade. E nesse sentido, a gente brinca com eles, poxa, a gente aperta tanto vocês continuam voltando, mas eles adoram isso, porque são pessoas que realmente querem crescer, querem se desenvolver. Edson, o interessante disto também é que muitos líderes têm receios de delegar, né? Então, vocês preparam também, porque aquela pessoa que é convicta, que sabe, né, liderar, sem dúvida nenhuma vai saber delegar. Exato. Aí, nesse caso, a gente pode voltar para a situação da inteligência emocional. Quais são as emoções que surgem numa situação em que a pessoa precisa delegar e ela acaba centralizando o trabalho ou as informações? Né? Que tipo de emoção surge nesse tipo de contexto? Então, muitas vezes, a pessoa centralizadora, ela pode ter um medo, um receio de que as coisas não saiam de acordo com o que ela deseja. Quer dizer, ela tem uma necessidade de controle muito forte. Não é insegurança? Tem a ver com insegurança, que tem a ver, talvez, com a emoção de medo. Né? E quais são, antes de mais nada, né? Identificar esse medo. Né? Muitas vezes as pessoas acabam floreando algumas percepções e não reconhecem. Não, eu tenho medo. Primeiro passo. Né? Identificar quais são os pensamentos advindos desse medo. Bom, a pessoa pode pensar, os outros não são capacitados, não possuem a qualificação necessária para fazer esse trabalho. E muitas vezes isso não é verdade. É uma percepção errônea dessa pessoa centralizadora. E
ela precisa também identificar como que ela pode influenciar ou escolher uma outra maneira de se comportar utilizando essa emoção para conseguir o resultado que ela precisa, né? Então, nessa situação de centralização, ela acaba impedindo o desenvolvimento de outras pessoas, né? O medo geralmente são crenças irracionais que a pessoa tem, Edson? Bom, o medo em si é uma emoção e pode ter relação, sim, com algumas crenças irracionais, né, que são, digamos assim, alguns scripts que a pessoa tem e que acabam norteando também o seu comportamento e as suas ações. Sempre que volta naquele estado emocional, é repetitivo. Isso, as crenças irracionais têm relação também com uma emoção, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pode ter como uma crença irracional: se eu me comportar, se eu ficar quietinho, eu vou ser bem querido, eu vou ser aceito pelas pessoas. Correto. Né? Então, ela tem já um script que ela gravou no seu cérebro, né, que vai direcionar todos esses comportamentos, e muitas vezes ela tem uma exigência embutida aí de ser aceita, de aceitação. Quando isso não acontece, muitas vezes ela tem uma emoção, né, por conta dessa exigência não ter sido satisfeita. Então, é um processo um pouco complexo, mas tem relação, sim, com as crenças irracionais. Olha, o assunto é maravilhoso, mas o nosso programa está no final, né? Já avisaram que está no finalzinho. Gente, mas olha, nós vamos passar aqui o site da Neolíder. Se você quiser, entre em contato. Qual o site da Neolíder, Edson? É www.neolider.com.br. Deixa a sua mensagem final de um novo líder aí para o pessoal. Bom, penso que o principal seja vocês olharem para si mesmos, identificarem quais são os seus potenciais, perceberem, sentirem as emoções e sempre buscar o seu objetivo, prestando atenção no seu foco. Como você pode, percebendo essas emoções, conseguir tirar um melhor proveito dessas situações, identificar quais são as informações que essas emoções dizem sobre vocês mesmos. Pois é, né, Kátia? Então a gente vai ficando por aqui. Aprendemos com fortes emoções. Pois é, sabendo que somos senhores dos nossos destinos e capitão da nossa nave. Até o próximo anime. Boa semana.